Então, o retificador de meia onda, ele vai ser composto por um diodo e um resistor de carga. Tá? A nossa fonte senoidal a ser retificada é colocada aqui nessa entrada, e a tensão de saída que a gente vai medir é sobre o resistor de carga. Então, o diodo ele vai conduzir somente no semiciclo positivo do sinal de entrada, que é quando ele vai estar polarizado diretamente. Então, só semiciclo positivo ele vai permitir passagem, então o semiciclo negativo vai ser eliminado no nosso sinal. Então, o sinal de saída a gente vai ter esse semiciclo aqui, a meia onda do semiciclo positivo, o sinal em zero, e aí repetidamente a meia onda no semiciclo positivo e o sinal em zero. Então, vamos analisar cada semiciclo. Então, no semiciclo positivo, o diodo ele vai estar polarizado diretamente. Né? Polarizado diretamente, ele é uma chave fechada, ou seja, o sinal que está entrando aqui é o sinal que vai passar pela carga. Então, a gente tem o sinal de saída acompanhando o sinal de entrada. O semiciclo negativo, o diodo vai estar polarizado negativamente, ou seja, ele vai ser uma chave aberta. Né? Então, se não tem passagem de corrente, não tem queda de tensão sobre o resistor. Então, nesse semiciclo negativo do sinal de entrada, né, que seria esse aqui, a saída vai estar em zero, a queda de tensão sobre o resistor de carga é zero. Por quê? Porque não tem passagem de corrente sobre ele. Outra coisa que a gente pode considerar no retificador é a dissipação de energia pelo diodo. Lembra que ele cobra um pedágio para funcionar, né? Então ele só permite a condução de corrente a partir de um valor de tensão direta sobre ele de 0,7 volts. Né? Então, se a gente considerar aqui o modelinho dele como uma fonte de 0,7 volts, ou algo que está consumindo 0,7 volts para funcionar, então a tensão de pico na saída, aqui VM é igual ao VP, né? Tensão máxima é igual a tensão de pico. Então, essa tensão do sinal de entrada, na saída, né, o diodo permitindo a passagem de corrente, ele polarizado direto, ele vai permitir, então, a tensão de entrada, a corrente de entrada, chegue no resistor de carga. Mas como ele consome o pedágio dele lá de 0,7 volts, então a gente vai ter um desconto da tensão de pico menos a tensão VK do diodo, dissipada no diodo. Tá? Então, o gráfico final da tensão de saída é diferente, né? Então, aqui na entrada a gente tinha tensão de pico para senoide, e na saída a gente vai ter tensão de pico menos a tensão dissipada pelo diodo. O cálculo da média, né, da tensão média, para a gente calcular a potência depois. Lembra que a gente falou que num sinal retificado de meia onda, o VCC vai ser igual a tensão de pico sobre π. Só que agora a nossa tensão de pico, né, ela tem uma perda ali pela tensão dissipada, pela potência dissipada no diodo. Então, o VCC agora vai ser tensão de pico menos a tensão dissipada no diodo sobre π. Né? O 1 sobre π é aproximadamente 0,318. Né? A gente pode usar essa fórmula aqui direto. E o que é a tensão máxima reversa sobre o diodo? Para a gente fazer... Lembra que o diodo, né, ele tem uma tensão, a curva característica dele tem a tensão direta sobre ele, né, e aí ele tem a região de ruptura, que é onde ele é danificado. Então, a gente precisa estimar nesse projeto qual que vai ser a tensão reversa máxima colocada sobre o diodo para que não seja danificado o dispositivo. Então, nesse projetinho aqui, ó, como vai ser isso? Então, quando ele vai estar polarizado reversamente. Ele está polarizado reversamente no semiciclo negativo. Então, no semiciclo negativo, ele é uma chave aberta. Quando ele é uma chave aberta, não tem passagem de corrente. Mas lembrando nos nossos estudos anteriores, essa tensão colocada sobre os terminais dele
para polarização negativa aparece sobre ele, né? Então, que tensão que vai aparecer aqui? A mesma tensão da fonte. Então, a gente está falando do semiciclo negativo, a maior tensão que vai aparecer no diodo aberto, ou seja, no diodo polarizado reversamente, vai ser essa tensão de pico aqui, vai ser a tensão de pico negativa, né? Menos Vp. Então, essa é a tensão de pico reversa. A gente faz essa indicação no projeto, né? Que a tensão de pico reversa, peak inverse voltage ou peak reverse voltage, PIV ou PRV, vocês podem achar no datasheet essas duas especificações aqui, ela vai ser indicada assim, ela vai ser maior ou igual que a tensão de pico da sinoide de entrada. Então, para o projeto num retificador de meia onda, né, que usa só um diodo ali, a especificação máxima que o diodo tem que ter na hora de você comprar o dispositivo é que ele tem que suportar uma tensão reversa maior ou igual que a tensão de pico do sinal de entrada. Eu preparei no Fausted um circuito retificador de meia onda para mostrar o funcionamento do circuito para vocês, tá? Então, aqui a gente tem aqui a nossa fonte de entrada configurada em 16,97 volts de pico. Então, em RMS, ele vai dar aproximadamente 12 volts RMS, sinal de entrada, e aqui está indicado o gráfico da senoide de entrada. Aqui a gente tem um diodo e coloquei uma carga de 640 ohms. Então, aqui, ó, nesse gráfico aqui, a gente está observando a tensão sobre a carga. Deixa eu dar uma pausada aqui. Então, se vocês observarem, né? Então, aqui eu tenho o ciclo inteiro do meu sinal de entrada. Sobre a carga, o que eu vou ter? Somente o semiciclo positivo. Quando a entrada está no semiciclo negativo, a saída está em zero. Qual que é o valor da tensão de pico de saída? 16,354 volts. Então, aqui foi descontado aquele valor do VK. Então, a tensão de pico, vamos chamar assim, pico de saída, vai ser a tensão do pico da entrada menos o VK. E quanto que é o VK? Aqui, ó, então vamos olhar aqui o gráfico do diodo. Então, no semiciclo positivo, a tensão sobre o diodo, semiciclo positivo, lembra? Ele está polarizado diretamente, ele é uma chave fechada, então ele está conduzindo. Quando o diodo está conduzindo, eu precisaria dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Quando ele está conduzindo, repara aqui, ó. Vou parar. Tem um nível aqui de tensão, tá? Eu vou dar uma exagerada aqui para vocês verem. Que para esse simulador, para ele modelo que ele usou, o VK seria esse aqui. VK é igual a 616,211 milivolts. Esse seria o meu VK, tá? Vamos continuar. Volta para o zoom inicial. Então, ó, a gente tem aqui, né, polarizado diretamente, tem uma queda de energia, que é o pedágio do diodo para ele estar funcionando, permite passagem de corrente. E no semiciclo negativo do sinal de entrada, a saída está em tensão, queda de tensão sobre ela zero, o diodo está em chave aberta, né, polarizado negativamente, está em chave aberta, e não tem corrente no circuito, então toda a tensão do circuito vai sobre ele. E ó, o pico negativo dele é menos 16,97. Por isso que a gente fala que o PIV vai ser igual ou maior que a tensão de pico. Tá? Quando é de projeto mesmo, né? Quando eu for comprar o meu diodo para construir esse retificador, eu tenho que
comprar um diodo que suporte uma tensão de pico reversa maior ou igual que VP, aqui no caso 16,97, que é o sinal da entrada. Repara aqui, ó, vou deixar ele circulando. Então, ó, no semiciclo negativo, no semiciclo positivo, que é quando a linha aqui está em verde, diodo polarizado diretamente, esses tracejados e aqui em movimento é a corrente, indica a corrente. Então, diodo polarizado diretamente, linha verde aqui, a gente tem circulação de corrente. Quando a linha fica vermelha, né, assim, o diodo está polarizado reversamente e não tem corrente, ou seja, fica parado aqui a circulação desses pontinhos amarelos.